Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Muito bem, vamos ver o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Localize aí no Evangelho, porque você vai ouvir o Senhor Jesus falando. Não é melhor? O maior pregador e comunicador de todos os tempos, o Senhor Jesus. Ele mesmo falando com você agora. Ele disse o seguinte: ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Amém, igreja? Eu vou ler outra vez, preste atenção. Jesus falando, ele mesmo. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Agora eu vou ler outra vez o que Jesus falou e em seguida você repete, tá bom? Vamos lá. Ora, mais alto. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Amém? Você crê no Senhor Jesus e na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a sua palavra. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Diga mais alto, glória, glória, glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome. Dirige o teu louvor para o céu. Glória ao teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Senhor Deus, a tua igreja quer ouvir a tua palavra mais ainda. O teu povo quer ser instruído nos teus mistérios. Então vem agora o Senhor mesmo e toma o nosso lugar. Toma a nossa boca e os nossos lábios. Fala através de nós. Fala com cada pessoa que está aqui na igreja. Fala com cada pessoa que vai ouvir pela rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas estão hoje pela primeira vez aqui na Paz de Vida? Olha quantas visitas. Continua com a sua mão erguida assim. Você que é da Paz de Vida, dá um abraço nesta pessoa que está com a mão erguida. Dá um abraço nela. Obriga essa pessoa a baixar a mão, te abraçando também. Aí. Agora vamos homenagear os visitantes, dando uma grande salva de palmas para Jesus. Oh, glória. Sejam bem-vindos aqui. Quem tiver lugar, senta, por favor. Quando Jesus disse estas palavras aqui, ele estava sendo questionado acerca de uma questão que realmente dividia as opiniões das pessoas mais religiosas da época. Havia, na época de Jesus, um grupo extremamente fanático chamado fariseus. Eles acreditavam em muitas coisas e acreditavam que só eles seriam salvos. E existia um outro grupo também, muito radical, que era dos saduceus. Os saduceus formavam a elite religiosa de Jerusalém. Os sacerdotes eram saduceus. Os dirigentes do templo, das sinagogas, eram saduceus. Os que tinham cargos mais importantes, ou a elite de Jerusalém e de Israel, pertencia à seita dos saduceus. E os fariseus se constituíam num grupo muito também radical, fanático, mas eles acreditavam em coisas diferentes dos saduceus. E havia aquele permanente debate: qual dos dois grupos estava com a verdade? Muita gente poderia dizer: ora, com certeza eram os saduceus, porque afinal de contas os sacerdotes eram saduceus. Pois é, mas o Senhor Jesus vai provar aqui que os saduceus estavam errados.
Porque os saduceus não acreditavam nem tampouco em ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos e não acreditavam em vida depois da morte. Já os fariseus acreditavam em vida depois da morte, acreditavam também que existiam anjos e acreditavam até na ressurreição. Mas eles acreditavam na ressurreição de qualquer pessoa. Jesus veio ensinando sobre a ressurreição, mas explicando, sim, tem ressurreição, mas só vai ter direito à vida eterna os justos. Porque uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Mas nessa ocasião aqui específica que nós acabamos de ler, quando Jesus disse, Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos, nessa ocasião, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, chegaram para Jesus com uma hipótese, para argumentar a falta de fundamento da ressurreição. Então eles chegaram para Jesus, vamos ler desde o versículo 18, acompanhem comigo. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Eles vieram com uma hipótese para Jesus ver que o argumento de ressurreição não tinha como se sustentar. E eles se apoiaram na lei de Moisés para dizer essa palavra. E é tão gostoso quando você vê um trecho aqui no Evangelho e você vê uma discussão de saduceus com o Senhor Jesus, apoiada na Bíblia, no Antigo Testamento. E é tão bom a gente poder ir lá no Antigo Testamento e ver a Bíblia de Jesus. A gente poder ler e ter a certeza que está lendo a mesma Bíblia. Olha que coisa bonita. Vamos comigo lá em Deuteronômio, capítulo 25, no versículo 5, que trata da lei do levirato. Esta lei que Moisés tinha escrito e que os saduceus agora estão invocando para provar que não há ressurreição, esta lei o povo obedecia, ensinado por Moisés. Olha o que está escrito aqui na lei. E essa foi também a leitura que eles fizeram para Jesus. Essa é a passagem bíblica que Jesus está analisando com eles e que nós vamos analisar também. Está escrito assim na lei de Moisés: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que seu nome não se apague em Israel. Quer dizer que tinha essa lei. Se a mulher casava com um homem, aquele homem tinha que ter um descendente para que o seu sobrenome, a sua descendência, continuasse na terra que eles estavam possuindo, porque havia muita terra para conquistar. Mas se o homem morresse antes de ter filhos, o seu irmão, cunhado da mulher, deveria ter relações com a viúva, isso legalmente dentro da lei, conforme nós lemos, para dar um filho para ela, até que ela engravidasse. Para dar um filho. E aquele filho que nascesse não seria registrado em nome do cunhado, mas em nome do defunto, para que a memória do defunto não se apagasse.
Então essa lei existia devido à necessidade, primeiro, do povo de Israel se espalhar pela terra e para que a descendência se multiplicasse conforme a promessa de Deus a Abraão. Então toda mulher era importantíssima, porque através do seu útero podia se cumprir a promessa de Deus a Abraão de que a descendência seria multiplicada na face da terra como as areias do mar e como também as estrelas do céu. Então, morreu sem ter filhos? Não, a mulher não pode ficar assim inutilizada. Ela tinha que ser aproveitada, ela tinha que dar à luz um descendente. Então os saduceus que não acreditam em ressurreição se apoiaram nessa lei de Moisés, e eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Tem mais isso também. O livro de Daniel, por exemplo, já existia na época de Jesus, e eles não acreditavam no livro de Daniel. Os saduceus acreditavam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, baseado nos 5 primeiros livros, eles desafiaram Jesus. Como é que fica então, mestre? A mulher casou com um homem e não chegou a ter filhos com ele, e o homem morreu. Aí o seu cunhado entrou a ela como marido, mas também não conseguiu lhe gerar um filho e morreu. E assim também foi com o terceiro até o 7º, todos morreram. Se existir ressurreição, os saduceus zombavam. Se existir ressurreição, vai ser uma briga, hein? 7 homens disputando uma única mulher, e todos eles a tiveram por esposa. De qual deles ela será? Do primeiro? Ou será do último? Ou será daquele que mais a amou? Aí ficou a discussão. Se 7 ressuscitam e a mulher também, todos tiveram a mesma mulher. Como é que fica essa confusão? Então esse negócio de ressurreição não tem cabimento, não existe. E esse era o argumento dos saduceus. Mas Jesus não apenas acreditava na ressurreição. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele ia falar de uma coisa que ele próprio é. Ele não estava falando de uma coisa estranha. Ele mesmo é a própria ressurreição e a própria vida. Então eles estavam debatendo com a própria ressurreição, querendo provar que a ressurreição não existia. Por que eles estavam fazendo isso? Pela ignorância na leitura das Escrituras. Jesus disse para ele, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque eles não queriam ler toda a palavra. Eles só ficavam nos 5 primeiros livros. Às vezes a pessoa, ela quer acreditar só no Novo Testamento, ou ela quer acreditar só no Antigo Testamento, ou ela quer acreditar só em alguns trechos da palavra de Deus, como fez Allan Kardec. Pegou só alguns trechos lá que interessavam, e o resto, inclusive o que fala de ressurreição, Allan Kardec desprezou. Então qual é o erro dessas pessoas, tanto dos saduceus, como daqueles que estão numa fé errada? É justamente não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras você pode. É só você pegar este livro aqui, a Bíblia Sagrada, e abrir. Agora, conhecer o poder de Deus, só existe uma maneira. É você ter um encontro poderoso com a própria ressurreição e a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poder de Deus você só conhece quando conhecer a ressurreição, quando conhecer o próprio autor da vida, que é Jesus. Então Jesus falou assim com eles. Vamos ler o versículo 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A pessoa erra porque não conhece as Escrituras. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa kardecista, com uma pessoa espírita, mas é difícil conversar. Porque você vira para ela e fala assim,
Bom, mas na palavra de Deus diz o seguinte. Aí o espírita fala: ih, lá vem você com a Bíblia. Difícil conversar com o kardecista, porque ele só conhece o Evangelho segundo Allan Kardec, alguns trechinhos que ele pegou do Evangelho. É difícil às vezes você conversar com uma pessoa, por exemplo, católica, apostólica, romana, porque ela não lê a Escritura. Aí quando você vai citar a Bíblia, ele já te acusa de você vir com a Bíblia. Aí você vindo com a Bíblia de novo. Ué, mas existe outro jeito de nós conhecermos a verdade, igreja? O que é que Jesus está dizendo aqui, ó? E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? E Jesus começa a explicar no versículo 25 a questão da ressurreição e a vida depois da morte, que os saduceus não acreditavam. Olha aqui, ó. Versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Aí é que os saduceus piraram mesmo, eles não acreditam em anjos. Não acreditam em vida depois da morte. Não acreditam em ressurreição. Aí Jesus deu essa palavra para eles, dizendo que essa mulher não ia ser de ninguém não. Porque lá na glória, explicou o Senhor Jesus, nós vamos continuar tendo a nossa própria aparência que temos agora, porém uma aparência glorificada. A gente vai se reconhecer, não é mesmo? A gente vai. Então, se você for casado e a sua mulher morre e vai para a glória, e você morre depois e vai para a glória, na ressurreição, nessa glorificação, nós não vamos ser mais casados, disse Jesus, porque não haverá mais a necessidade de procriação. Por que não haverá mais necessidade de procriação no céu? Apesar de eu ter no céu aparência de homem, apesar da minha mulher ter no céu aparência de mulher, eu não vou ter relação com ela nem com mulher nenhuma, porque não vai haver necessidade de procriação, porque as mansões celestiais estão contadas, e quem toma posse da mansão celestial tomou posse da chave da sua casa. Não vai ficar construindo casa para quem está nascendo. As moradias estão sendo preparadas, um número limitado. E quando as vagas estiverem preenchidas, Jesus volta para buscar o seu povo. Não é isso? Então, não vai haver homem no sentido masculino, no sentido macho, e não vai haver mulher no sentido feminino, no sentido fêmea. Jesus está dizendo que nós seremos como os anjos de Deus. Vamos continuar com a aparência, para um reconhecer o outro, porque senão não vai dar. Senão não vai dar. Você vai encontrar todo mundo estranho lá na glória? Não, você vai encontrar pessoas conhecidas. Você vai ver, se o teu marido for para o céu, se o teu ex-marido for para o céu também você vai reconhecê-lo. Você vai encontrar e falar: e aí, fulano, conseguiu, hein? Me largou lá na rua da amargura, mas depois se arrependeu, recebeu Jesus como Salvador, conseguiu vir para o céu, hein? Como Deus é bom. Estou te reconhecendo, hein? Que bênção, você foi salvo. É por aí mesmo, você vai reconhecer a pessoa, mas serão como os anjos nos céus. Versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Que coisa linda, igreja, esse versículo 26. Preste atenção, é Jesus falando. E o que Jesus está falando? Olha que coisa maravilhosa. Você saber que pode pesquisar a mesma Bíblia que Jesus pesquisava. Que você pode ler o mesmo texto que Jesus lia. Que você pode ler a mesma palavra que Jesus falava. Então eu vou reler o versículo 26 para você sentir que bênção que é isso. Nós temos a Escritura, a mesma que o Senhor Jesus citava para ensinar.
e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Então vamos ver a Bíblia de Jesus. Vamos ler. Na época de Jesus, a Bíblia não estava organizada em capítulos, eram rolos, mas era a mesma palavra. Veja como é igualzinha. Hoje é fácil você achar. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Vai lá. Tão gostoso, né? A gente saber que está na fonte aqui, ó. Que a gente está recebendo o que aquele povo recebeu. Nós estamos recebendo a palavra que os saduceus receberam. A palavra que Jesus pregou, e ele citando. Que coisa gloriosa, citando a palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6, está escrito: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Coisa tremenda. Quando Moisés estava escrevendo esta palavra, já fazia muito tempo que Abraão tinha vivido e morrido. Séculos e séculos antes. Já fazia muito tempo, quando Moisés escreveu essa palavra em Êxodo capítulo 3, verso 6, contando o encontro dele com Deus, Isaque já estava morto há muito tempo. E Jacó também. E o Senhor Jesus, já que os saduceus acreditavam só nos 5 primeiros livros da Bíblia, Jesus então vai pegar só a luz que eles têm para provar o que ele está falando. Ah, vocês não acreditam nos Salmos? Vocês não acreditam nos profetas? Vocês não acreditam em Daniel? Vocês só acreditam nos 5 primeiros livros da Bíblia? E por isso estão dizendo que não existem anjos e nem ressurreição? Estão dizendo isso? Que não há vida depois da morte? Estão dizendo isso? Pois então Jesus falou: vamos lá no livro de Êxodo. Vocês não lembram o que vocês leram lá quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente? O que foi que Deus falou para Moisés? Aí eles lembraram: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Deus dos vivos. O que Jesus quis dizer com isso? Como é que Deus poderia aparecer lá para Moisés e falar assim para ele na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus seria Deus de pessoas que não existem mais? Porque ele está falando eu sou. Ele não está falando eu fui. Eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Não, ele diz eu sou. É a tradução aportuguesada da palavra Yahvé, que é o nome de Deus, ou Javé, ou Jeová. Eu sou quer dizer uma ação permanente. Deus o tempo todo vivendo. Ele viveu no passado, ele viveu no presente, viverá no futuro, viverá eternamente. E ele diz: os que acreditam em mim, como Abraão, Isaque e Jacó, esses continuam comigo, porque eu sou o Deus dos vivos, eu não sou o Deus dos mortos. Os que acreditam em mim estão vivos. Eu sou o Deus daqueles que vivem. Jesus, ao falar esta palavra, a gente poderia pensar: desta vez, convenceu os saduceus. Esse pessoal é duro de coração. A pessoa, quando não quer acreditar, ela não quer mesmo. Quando ela não abre o coração, ela não dá oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. Tem pessoas que querem acreditar em reencarnação e ficam encafifados, e a Bíblia nunca falou em reencarnação. Nunca houve essa história de morrer, voltar de novo, morrer, voltar de novo. Você sabe que os hindus, eles não comem um ovo? Por que eles não comem um ovo? Porque o ovo pode ser socado e dar um pintinho. Ué, pastor, e daí? Eles não comem um ovo porque pode nascer um pintinho. E como eles acreditam em reencarnação, eles acham que em qualquer época futura aí eles podem voltar à terra como galinha.
Você está rindo? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas estão metidas em religião, acreditando em coisas religiosas, e não abrem entendimento para pesquisar a palavra de Deus. Escute essa história que eu vou resumir, porque ela é muito bonita, mas eu vou resumir. Uma moça católica se apaixonou por um muçulmano. E você sabe que a fé é diferente. Os católicos perseguiram muito os muçulmanos, na época das cruzadas principalmente, e houve muito ódio entre católicos e muçulmanos e também entre muçulmanos e católicos. Em alguns países, atualmente, muçulmanos estão matando católicos por causa desse ódio antigo. São rivais. Então uma moça católica, ela se apaixonou por um moço muçulmano. E quando a família descobriu, evidentemente proibiu o relacionamento. Os pais católicos diziam para a moça: você está proibida de namorar aquele pagão. E por outro lado, os pais do moço, muçulmanos, diziam: você está proibido de namorar aquela infiel. E eles foram separados por essa divisão religiosa, por esse ódio religioso. E nunca mais se viram, mas nunca um esqueceu o outro. E foi dando dentro de cada um uma tristeza tão grande. E eles foram ficando doentes de amor. E acabaram quase morrendo de amor. Quando a moça estava quase morrendo de amor, muito magra, anos já haviam passado, ela tinha definhado, nunca esqueceu aquele grande amor da vida dela, que não importava se ele era muçulmano. Ela amava tanto. Ela não esqueceu e ela foi morrendo de amor. Aí na última hora, ela pediu para chamarem um imã. O imã é o líder muçulmano. Ela, católica, pediu para chamar um sacerdote muçulmano. E o imã chegou no leito de morte e ela disse: eu quero me converter ao islamismo, porque já que eu não pude ter o meu amor nesta vida, eu quero tê-lo depois da morte. Eu quero ir para o céu dos islamitas. Eu quero ir para o céu dos muçulmanos para ali encontrar o meu amor. E por outro lado, o rapaz, lá na Arábia, ele mandou chamar um padre. E morrendo ele falou: padre, eu quero me converter ao catolicismo, porque já que eu não pude ter o meu amor aqui nesta vida, eu quero tê-la depois da morte. Eu quero ir para o paraíso dos católicos. Aí ele se converteu ao catolicismo e aconteceu que eles morreram e de novo desencontraram. Porque a fé, essa é uma fé defeituosa. Qual era a chance que esse casal tinha para ser feliz depois da eternidade como marido e mulher? Nenhuma. Porque Jesus está dizendo aqui na palavra: lá não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Certo? Mas pela fé que cada um tem, porque o católico fala: mas não deu para alcançar o paraíso, só deu para ir no purgatório. Tá, então fica 1500 anos aí no purgatório, depois você sai. Quer dizer, é uma fé diferente. Mas o Senhor Jesus, a Escritura, Ele manda ler a Escritura. Eu volto a insistir aqui com esse versículo 24. Estou em Marcos 12, 24. Jesus dizendo: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Qual era a única chance que esse casal tinha, por exemplo, de poder se encontrar no futuro? Ou melhor dizendo, a chance que qualquer pessoa tem de um dia se encontrar no futuro é se ela conseguir preencher o que Jesus disse em São João capítulo 14, verso 6. Ele disse o seguinte: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vida depois da morte existe? Jesus garantiu que sim. Mas a vida depois da morte pode ser ruim, estando a alma no Hades, que é o inferno provisório, ou a vida depois da morte pode ser boa, indo a alma para o paraíso, que não é o céu ainda, mas é um bom lugar para se esperar. E a pessoa escolhe qual dos dois caminhos vai aqui nesta vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única solução para a pessoa é encontrar o caminho agora. E veja, Jesus bate em cima da tecla: a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus fala de vida. Você nunca vai encontrar Jesus dando a solução da morte para qualquer pessoa. E por que eu estou comentando isso? Eu acho até válido. Eu acho interessante falar por causa dessa notícia que eu estou lendo no jornal, que uma seita em Uganda levou mais de 200 pessoas ao suicídio. É uma religião chamada os 10 Mandamentos de Deus, e eles ficaram na cidade de Kanunga, que fica a 320 quilômetros da capital de Uganda, e eles fizeram um suicídio coletivo. Segundo o porta-voz da polícia de Uganda, Eric Naigambi, os fiéis reuniram-se num templo, cantaram e rezaram durante muitas horas antes de atearem fogo a si mesmos. Quer dizer, 200 pessoas cantaram, rezaram e oraram e depois colocaram fogo no próprio corpo e se mataram. Porque o líder dessa seita os convenceu de que a morte era a solução para eles irem para o paraíso, para o céu, para herdar a vida eterna. E eu tenho aqui uma cronologia também na própria notícia, que eu vou citar para você, porque às vezes a pessoa pensa, em Uganda, gente ignorante, supersticiosa, pessoas analfabetas, por isso que acreditaram nessa história. Mas não é só gente sem estudo ou pobre que acredita nisso. O jornal está dizendo que em 26 de março de 97, policiais encontraram 39 pessoas mortas numa mansão de San Diego, Estados Unidos. Olha só, 30 pessoas mortas numa mansão. Então não era gente pobre, não era gente analfabeta, não era gente ignorante. Eles inclusive viram que a maioria tinha nível universitário. 39 pessoas mortas dentro de uma mansão em San Diego. As vítimas, membros da seita Portão do Céu, suicidaram-se por acreditar que assim extraterrestres levariam-nas à vida eterna. Se mataram para ir numa nave espacial para a vida eterna. Está dizendo aqui a mesma notícia que no dia 23 em Quebec, no Canadá, 23 de março daquele mesmo ano, 3 homens e 2 mulheres são encontrados mortos na casa de um membro da Ordem do Templo Solar, seita internacional que defende rituais de suicídio coletivo para que os adeptos possam renascer num local chamado Sirius. Dizem que este local chamado Sirius é um local que a pessoa pode ir se matar. Então, no Canadá, 5 pessoas fizeram isso. E em 95, 16 pessoas também dessa mesma seita foram encontradas mortas na França. 16 pessoas também se mataram na França. E um ano antes, 48 tinham se suicidado na Suíça. E o jornal vai relacionando mais casos aqui. Pessoas se matando em toda parte, acreditando que a morte é a passagem. Mas o Senhor Jesus jamais defendeu a morte como alternativa. O tempo todo ele defendeu a vida como alternativa. Ele falou, eu vim, em São João 10, capítulo 10, na parte B, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando Lázaro estava morto, o Senhor Jesus disse para a Marta, João 11:25, veja comigo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
crês tu isso? Jesus não está dando para você a alternativa do suicídio. Esta está fora. O negócio de encontrar vida depois da morte, através da morte, não, isso está errado. Só até hoje, somente uma morte pode produzir vida. Qualquer outra pessoa que tentar se matar para produzir vida, vai produzir mais morte. Porque se a pessoa se mata, ela vai semear a morte. O que ela vai colher? A morte. Até hoje, somente uma pessoa pode semear a sua morte para colher a vida, que foi o próprio Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Hoje, meu querido, o Senhor Jesus quer trabalhar com você. Ele quer te dar vida e vida de verdade. Se você tem reclamado que a tua vida é um inferno, se você tem dito que não é uma pessoa feliz, se você tem reclamado da tua sorte até hoje, e se você deseja ter vida de verdade, não existe outra alternativa, não existe outro caminho. Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. O que isso quer dizer? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quer dizer que a pessoa que é de Deus, a pessoa que é de Jesus, ela está o tempo todo na vida. Preste atenção. Se você hoje receber Jesus, a vida, a ressurreição, como teu único Salvador, você vai passar da morte para a vida. Você não vai precisar morrer para ter vida, porque a tua vida vai começar agora. Se você tiver a vida que é Jesus, então você vai ter vida desde já. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus disse assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você está ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O convite agora é para você receber a vida eterna. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O convite para você agora é receber a vida eterna já. Não é depois, não. Não é depois do dia do juízo, não. Receber a vida eterna já. Quem crê em Jesus, quem ouve a sua palavra, tem a vida eterna. Essa vida você vai receber agora. E você pode preservar esta vida. Quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele vai levar primeiro os que morreram em Cristo, Ele vai ressuscitar. Eles serão ressuscitados, serão transformados no abrir e piscar de olhos e subirão aos céus. E o Evangelho diz que depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Iremos ser arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares. Ele vai arrebatar quem está vivo. E quem morreu em Cristo, Ele vai ressuscitar para poder levar. Então ter a vida eterna não é uma coisa que você vai conquistar depois da morte. É uma coisa que você conquista agora. É uma coisa que você toma posse neste momento, quando ouve a palavra, esta palavra aqui, que eu te provei que é a mesma palavra que Jesus pregava, e nós estamos apenas repetindo, muito mal por sinal, mas estamos procurando fazer o melhor para você entender. Você está ouvindo a palavra que produz vida eterna. Jesus disse: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Esta é a hora de você receber a vida eterna.
Pastor João Ribe, como é que eu faço? Eu quero receber a vida eterna já, mas eu sou um pecador. Eu tenho muitos pecados, eu fiz muitas coisas erradas. Pelos meus pecados eu vou para o inferno. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Você pode ter pecados, mas você tem que receber Jesus como teu único Salvador e crer que Ele te purifica de todo o pecado. É por isso que Ele tem condição de garantir que se você recebê-lo, Ele vai te dar vida eterna. Porque aquilo que causa a tua morte eterna, a tua condenação, Ele vai retirar. Ele é o único que pode retirar todos os teus pecados. Então você precisa receber Jesus como teu único Salvador. E é tão fácil. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Viu como é fácil? Tem que confessar Jesus diante dos homens. Jesus disse que aquele que de mim se envergonhar diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Quer dizer que receber a salvação, ter a vida eterna, é uma coisa que você toma posse publicamente, vindo na frente dos homens, confessando o Senhor Jesus como teu único Salvador, e aí o teu nome é escrito no livro da vida. Quantas pessoas hoje aqui querem receber o Senhor Jesus e confessá-lo diante dos homens como o único Salvador da sua vida? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alta a sua mão. Todos que querem receber Jesus como único Salvador. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares agora e venham aqui na frente comigo. Venham para cá. Saiam dos seus lugares. Venham para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja, por cada pessoa que está vindo. Olha como é simples receber Jesus como Salvador na frente de todo mundo. Muito bem. Vocês vão sair fora de toda condenação. Agora, eu quero chamar aqui na frente também você que já conhece esse Evangelho, essa palavra, e talvez tenha pertencido a alguma igreja, mas por qualquer motivo você se afastou, ou você foi excluído, ou você saiu por vontade própria, ou você se decepcionou ali e voltou para o mundo. Jesus está dizendo que você tem que voltar para ter comunhão com o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, para estar junto da igreja que vai ser arrebatada para subir ao céu. Jesus quer que você que está afastado, afastada, volte agora para a casa do Pai. Então você que está me ouvindo hoje aqui, que está sem nenhuma igreja, você já conhece a palavra. Você sabe que não pode continuar desse jeito. Você tem que voltar para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro jeito. Ou você está no caminho, ou você está fora do caminho. O Espírito Santo está chamando você. Está desviado, desviada, afastado, afastada. Não fique no seu lugar, não. Saia do teu lugar. Venha aqui na frente agora. Venha o mais rápido que você puder. Porque hoje a tua vida vai ser restaurada. Hoje Jesus vai te dar novamente aquela alegria da salvação. Então não fique não. Sabe o que eu estou sentindo? Que o diabo está te segurando. O diabo está te prendendo aí, dizendo: não vai lá na frente, você não precisa. Não vai lá não, tá bom aqui. Volta para Jesus aqui mesmo onde você está. Não, Jesus está mandando você vir aqui na frente. E quem me confessar diante dos homens,
também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Não fique no seu lugar. Vem agora em nome de Jesus. E que coisa, eu quero que toda a igreja, aqueles que têm certeza da salvação, atenção, todos que têm certeza da salvação, feche os olhos e fique orando em espírito. Todos que têm certeza da salvação. Agora você que não fechou os teus olhos, ou você que não está conseguindo ter certeza da salvação, vai saindo do teu lugar e vem para cá. Isso. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Foi só a igreja interceder. Olha quantas almas chegando. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha quantas almas chegando. Você podia pensar que não tinha ninguém, mas olha quanta gente o diabo estava querendo segurar. E tem mais chegando. Vamos aplaudir mais ainda o Senhor Jesus. Isso, venha, venha. Oh glória. Vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Igreja, estendam as mãos aqui, todos da igreja. E olha, tem mais gente chegando, que maravilha, né? Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso é muito bom, sabia? Oh glória. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja estenda as mãos na direção das pessoas. Você que está de joelhos aqui comigo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu sei que não há salvação fora do caminho, e o único caminho, o único Salvador é o Senhor Jesus. E Ele só fala de vida o tempo todo. E Ele diz que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu Deus da glória, eu estava como morto por causa dos meus pecados, e eu agora te peço perdão por toda a maldade, por toda iniquidade, por todo o pecado que eu pratiquei. Me lava agora pelo sangue de Jesus e me dá a tua salvação. Meu Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me dá neste momento a alegria da salvação. Meu Pai Santo, meu Deus querido, meu Deus amado, já tomando posse da vida eterna, eu vou esperar o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Mas se eu morrer antes da volta do Senhor, eu tenho certeza que naquele dia glorioso os meus ouvidos ouvirão a trombeta tocando, e eu serei ressuscitado e encontrarei o Senhor Jesus lá na glória. Meu Deus, o Senhor é o Deus dos vivos, e eu estou vivo. Agora tenho vida, porque finalmente eu tenho o Senhor Jesus. Meu Pai amado, meu Deus querido, confirme agora a minha salvação através da tua palavra e da minha fé no sangue do Senhor Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.